Olá, sejam todos bem-vindos à reunião pública virtual do Lar de Teresa. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Como sempre, nós pedimos que não esqueçam de dar o seu like, pois assim o YouTube entrega para mais pessoas o conteúdo de nossas reuniões. Nós lembramos também que os nossos estudos são feitos alternadamente, com temas do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. Nessa oportunidade, nós estudaremos um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 21: Perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Quem falará sobre o tema será o nosso irmão de ideal espírita, João Aparecido. João, suas palavras iniciais. Muito bem, Renata. Como primeiras palavras iniciais, é a nossa saudação a todos, conectando-nos para poder, assim, de uma certa forma também participar do nosso trabalho, da transmissão da doutrina espírita pelos meios virtuais. E que possamos permanecer juntinhos até o final da nossa transmissão. Muito obrigada, João. Passemos agora à nossa leitura e prece inicial. A nossa página de hoje tem por título Na Revelação da Vida. E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Essas palavras estão em Atos, capítulo 4, versículo 33. Os companheiros diretos do Mestre Divino não estabeleceram os serviços da comunidade cristã sobre princípios cristalizados, inamovíveis. Cultuaram a ordem, a hierarquia e a disciplina, mas ampararam também o espírito do povo, distribuindo os bens da revelação espiritual segundo a capacidade receptiva de cada um dos candidatos à nova fé. Negar pressentemente a legitimidade do esforço espiritista em nome da fé cristã é testemunho de ignorância ou leviandade. Os discípulos do Senhor conheciam a importância da certeza na sobrevivência para o triunfo na vida moral. Eles mesmos se viram radicalmente transformados após a ressurreição do amigo celeste, ao reconhecerem que o amor e a justiça regem o ser além do túmulo. Por isso mesmo, atraíam companheiros novos, transmitindo-lhes a convicção de que o Mestre prosseguia vivo e operoso para lá do sepulcro. Em razão disso, o ministério apostólico não se dividia tão somente na discussão dos problemas intelectuais da crença e nos louvores adorativos. Os continuadores do Cristo forneciam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e, em face do amor com que se devotavam à obra salvacionista, neles havia abundante graça. O Espiritismo evangélico vem movimentar o serviço divino que envolve em si não somente a crença consoladora, mas também o conhecimento indiscutível da imortalidade. As escolas dogmáticas prosseguirão alinhando artigos de fé inoperante, congelando as ideias em absurdos afirmativos, mas o Espiritismo cristão vem restaurar, em suas atividades redentoras, o ensinamento da ressurreição individual, consagrado pelo Mestre Divino que voltou, ele mesmo, das sombras da morte, para exaltar a continuidade da vida. Emmanuel está no livro Pão Nosso, capítulo 176, Psicografia Francisco Cândido Xavier. E após essa leitura, vamos unir os nossos pensamentos, acalmar os nossos corações, pensar na doce imagem do Mestre Jesus e agradecer por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor,
unidos através desse ideal espírita, dessa doutrina tão consoladora e tão esclarecedora, que possamos estar abertos para ouvir as reflexões desta noite e que possamos, assim, ter uma melhor compreensão da justiça divina. Pedimos também, Senhor, as nossas melhores vibrações para o nosso irmão João. Que assim seja, graças a Deus. João, a palavra é sua. Então, dando início à nossa exposição, vamos lembrar que o nosso tema previsto para análise está exatamente no Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 5º, que é uma das bem-aventuranças, o Sermão do Monte do nosso Mestre Jesus. E nesse capítulo 5 é o item 21, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Mas abrindo o capítulo, vamos ver o que diz o Sermão das Bem-aventuranças nos Bem-aventurados aflitos. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Anotou Mateus no seu Evangelho, capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Desses versículos nós vamos ver também que no Evangelho de Lucas consta: bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. E nós o vemos em um desdobramento ainda no Evangelho de Lucas. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós, que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. O Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 24 e 25. E nós, então, vemos que, partindo dessas considerações do Sermão de Bem-aventuranças, estamos finalizando a parte do destaque do Evangelho. É uma mensagem sobre perda de pessoas amadas, mortes prematuras, que é o nosso tema, e estaremos abordando a partir de agora. É uma mensagem de Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, desencarnado em 1863. E para que tenhamos uma noção do grau de evolução de Sanson, no livro Céu e Inferno, tem a coletânea de mensagens, diz exemplos, como coloca no Allan Kardec no livro, e a primeira mensagem que abre ali, a coletânea de mensagens, está entre a categoria de espíritos felizes, Sanson, esse ex-membro da Sociedade Espírita de Paris. Ele autorizou que fizessem espécie de uma autópsia espiritual, ou seja, demonstrar a quem estava aqui continuando encarnado qual é a sensação da desencarnação, como sentir nos primeiros momentos. Então ele autoriza que quando ele desencarnasse fizesse a evocação. E ali, em Um Céu e Inferno, está a mensagem dele na íntegra dessa sensação. Então, é algo patente que o corpo morre, mas o espírito sobrevive. E impressionante que são poucas horas, o corpo está sendo velado, a lucidez de Sanson. Não é à toa que, com o laço de experiência vivenciado, deixado na convivência, também depois da morte, período de perturbação quase que nenhum. Lúcido, dando exatamente a reportagem de como ingressar no mundo espiritual. Então, isso tem esse potencial realmente de despertar a nós o interesse pela nossa imortalidade. E o que diz Sanson, então, para nós, nos estimulando? Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando, sem restrições, os mais moços, antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva o que já viveram longos anos cheios de decepção, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem.
pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais levar-vos acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal. A sábia previdência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Porque a vez de avaliar a justiça divina pela vossa, podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique, por mero capricho, a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente. E seja o que for que aconteça, tudo tem uma razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Crede-me, a morte é preferível, numa encarnação de 20 anos, a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É morrendo a desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida prenhe de esperanças. De que esperanças falais? Das da terra? Onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperanças? Quem vos disse que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais, então, das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra? Supondes, então, que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Em vez de vos queixares, regozijai-vos, quando praz a Deus retirar desse vale de lágrima um de seus filhos. Não será egoístico desejares que ele aí continuasse para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do invólucro corpóreo. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprime uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentirei aspirações grandiosas que vos mostrarão por vir que o soberano Senhor prometeu. Então, essa mensagem de São João, membro da Sociedade Espírita de Paris, e data de 1863. Portanto, não há perda. Ninguém perde, pois não somos donos. Desapegar, meu, minha, é muito importante. Não se perde, pois sabemos para onde foi. É questão de tempo, nos reencontraremos. O valor da convicção na imortalidade da alma nos possibilita, portanto, ter essa serenidade
Vejamos Santo Agostinho na questão 919A do Livro dos Espíritos, no final dela. Ali está exatamente o objetivo dos espíritos ao ditarem um Livro dos Espíritos. E nós observamos que diz o que sobre isto? Sabemos que vós dizeis ser certo presente e incerto futuro. É exatamente essa ideia que estamos incumbidos de eliminar do vosso íntimo, a tal ponto que não reste a mínima dúvida acerca da imortalidade da alma. Com este objetivo, nós ditamos o livro dos Espíritos, e que vos achais incumbidos de espalhar. Vejamos, esta é a expressão que nós encontramos lá de Santo Agostinho. Então, preocupado em eliminar a mínima dúvida. E nós podemos então verificar entre a passagem de Jesus, da sua crucificação, o seu ressurgimento no novo corpo, como ele dissera: destruam este templo e em 3 dias eu edificarei outro. Então não é o mesmo corpo biológico que ressuscita, mas então, como diz Paulo nas suas epístolas, morre o corpo biológico, o corpo de carne, e surge o corpo da alma, o corpo espiritual, o templo da alma. Então, nessas colocações, nós entendemos que Jesus estava ali demonstrando a imortalidade da alma. E nós ficamos a raciocinar exatamente que a proposta que está pelo Santo Agostinho é eliminar a mínima dúvida que ainda possamos ter acerca da nossa imortalidade. Enquanto tivermos dúvidas, nós estamos apegados ao mundo terreno, a tudo que existe aqui nesse mundo transitório. Na medida que se estabeleça no nosso íntimo a convicção da nossa imortalidade, o nosso ponto de vista se transfere para a vida futura. E nós encontramos exatamente no Evangelho segundo o Espiritismo Allan Kardec fazendo essa abordagem. É no capítulo 2, quando Jesus diz: há muitas moradas na casa de meu pai. No item 5 a 7, Allan Kardec apresenta o ponto de vista. E ali ele trabalha muito bem isso. Na medida que nós estejamos com a nossa convicção de que somos almas imortais, habitando um corpo perecível, e temos um prazo de validade no mundo corpóreo, também a consequente sabedoria de aproveitar todas as oportunidades de aprendizado e aprendizagem, e a vida material importa. Todos os momentos são importantes. E podemos até dizer que estamos felizes no presente por recebermos o presente da vida atual. Esse presente são as oportunidades de enriquecimento, de desenvolver as potencialidades da alma e aproveitarmos enquanto estamos aqui. Se isso se torna uma realidade, é como se nós estivéssemos fazendo uma viagem. E nessa viagem, daqui a pouco, temos que retornar ao nosso país de origem. Então, nós observamos uma passagem muito interessante, atribuída lá no Oriente. Diz que um americano estava visitando aquelas paragens ali, aquela areia escaldante, o deserto. E nisso ele observa um beduíno da sua barraca simples, montado sobre a areia, uma esteira, e ele começa a girar em torno dessa barraca. Aquilo desperta a curiosidade também daquele viajante ali, do beduíno. O beduíno sai da barraca e começa, então, também olhar o americano, aquele turista, com muito interesse e curiosidade. E aí o americano, ele pergunta por que ele está tão interessado olhando nele. E o americano, então, responde ao beduíno: é que eu estou achando curioso, como é que você consegue viver somente com isso? Era a barraca, era a esteira, a sandália, a roupa do corpo. Aí o beduíno girou em torno do americano novamente, olhou, rodou, rodou, e aí o americano falou assim: bem, por que você agora está fazendo isso comigo? Eu também estou interessado e curioso saber como é que você consegue viver só com isso. O chapéu, a bermuda, a sua mochila. Aí o americano disse: ah, mas eu estou aqui de passagem, daqui a pouco retorno para os Estados Unidos. E o beduíno responde para ele: mas eu também estou aqui de passagem, daqui a pouco eu deixo essa vida. Então fica a sabedoria do beduíno
compreendendo a transitoriedade que ele estava ali, que não interessava ter grandes posses, grandes objetos, quantidade de coisas, que tudo ficaria aqui. Ninguém consegue levar nada da terra para o mundo espiritual. É a sabedoria de Jesus quando alerta: cuidar de amealhar o tesouro no reino dos céus, onde a traça não rói, a ferrugem não corrói e o ladrão não rouba. Porque onde puserdes o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Então, enquanto nós estamos aqui vivendo no mundo corpóreo, habitando esse templo sagrado que Deus nos concede por misericórdia para o processo evolutivo, nós estamos aqui realmente, uma oportunidade de crescimento. Termos a sabedoria de que daqui a pouco vamos ter que deixar. Nós temos consciência dessa fatalidade. Qual é a fatalidade? Nascemos. Ó, todos os que nascem, atestado de nascimento, também vai morrer. Vai morrer o quê? O que nasceu. O que nasceu foi o corpo. E o corpo vai morrer. Biologicamente tem um prazo de validade. Mas é naquele corpo que nasceu, está renascendo, ou retornando, ou reencarnando um espírito arquissecular para continuar o seu aprendizagem. Mas ele vai ter um prazo de validade, vai ter que desencarnar, deixar o corpo. Então, nessa desencarnação, tudo que seja de bens materiais ficarão na Terra. E ele vai simplesmente com o que ele conseguiu amelhar em termos dos tesouros no reino do céu, que são as virtudes que ele conseguiu desenvolver. A cada virtude desenvolvida é um vício moral que desaparece. Então, quando Jesus usa a expressão, eu vim para que tenhas vida e vida em abundância, ele está se referindo a essa imortalidade da alma. E aí, aquelas passagens do Evangelho muito interessantes, né? Onde está substanciado tão só a pré-existência como a sobrevivência da alma. Nicodemos vai procurar Jesus, não é? No templo de Jerusalém, quando cair da noite. E Jesus diz: mas Nicodemos, eu estive tantas vezes lá no templo de Jerusalém, por que não me procurasse ali? Conversaríamos ali. Mas é óbvio que Jesus deixou transparecer que ele não queria se comprometer perante os pares dele, mas não deixou passar a oportunidade de chamar a atenção. E Nicodemo pergunta: Senhor, como é que pode um ancião voltar ao ventre materno? Jesus dizia: para poder ingressar no reino de Deus, era necessário nascer de novo. E ele responde, Jesus, a Nicodemos: até tu, Nicodemos, não entende quando eu falo das coisas deste plano, que dirá quando eu começar a falar da vida eterna. Importa saber que o Espírito sopra onde quer. Não sabes de onde vem, para a existência, e não sabes para onde vai, sobrevivência da alma. Não entende dessas coisas, imagine quando eu falar das coisas de meu Pai, ou seja, da vida futura, da realeza divina. A outra passagem é a passagem de João Batista, né? Referindo-se a João Batista. Jesus vai caminhando com seus discípulos e eles conversando, Jesus caminhando um pouco à frente, de repente ele para e volta-se para eles e pergunta sobre o que eles estavam conversando. E então um deles se anima e diz: é que uns dizem que és Elias, outros dizem que és João Batista, ou um dos profetas da antiguidade. Olha, eles estão vendo Jesus ali. Aquele não é o corpo de João Batista, não é o corpo de Elias, ele está no novo corpo. E então Jesus responde, perguntando: e tu, Simão, quem dizes que eu sou? E Simão diz: tu és o Cristo, filho de Deus vivo. E Jesus dá uma aula de mediunidade fantástica. Simão, bem-aventurado és, porque não foi a carne que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Ele foi o intermediário entre o que o Pai disse através dele para que todos pudessem ouvir. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Não era João Batista, não era um profeta da antiguidade. Então, para que pudesse João Batista ser Elias, né? Elias já veio e não reconheceram. Está tácito ali no Novo Testamento, ainda acrescenta. E eles entenderam que eles se referiram a João Batista. João Batista foi primo de Jesus, contemporâneo dele, ou batizou no Jordão, filho de Isabel e Zacarias, primo de Jesus. Então, nessa situação toda que nós observamos aí, ele está dando uma aula de quê? Reencarnação.
pluralidade das existências. Eu vim para que tenhas muitas vida e vida de abundância, tanto a imortalidade da alma como a reencarnação, ou o retorno à vida material para continuar nesse processo evolutivo. Com toda essa facilidade, a doutrina espírita vem nos esclarecer. E os espíritos vêm realmente tirar essas dúvidas. E Sansão dando testemunho da autenticidade, porque desencarnado recentemente, 5 horas depois, ele está sendo evocado. E nos deixa essa mensagem fantástica. Então, ali está cumprindo uma solicitação dele, quase que uma determinação, de uma autópsia espiritual, para ter uma coisa assim, bem patente, bem fresca, bem ali original. E essa mensagem está inserida nesse Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós estamos exatamente fazendo a abordagem dentro do capítulo 5 do Evangelho. Então, nessas mortes prematuras, nós temos que reconhecer, como ele nos alerta. Se isso aqui é um mar de lágrimas, dores, aflições, com tantos desafios, os espíritos que desencarnam estão se libertando desse mar de lágrimas, de dores e sofrimento. Então, é justo que a essas pessoas amadas, esses que nada mais teriam a continuar aqui, então, se é um homem de bem, um homem bom, teria morrido. Então, como que se lamentando que aquele que é complicado, que tenha dívidas, permaneça reencarnado, é óbvio, quem já está quite com o seu equilíbrio, em termos das experiências anteriores, e avançou no progresso espiritual, faz jus partir para uma nova etapa, numa nova dimensão, um novo desafio. E quem é renitente tem que permanecer no mundo material, sim, sofrendo as misérias para ver se desperta, o contato social, a oportunidade de ser bafejado numa mensagem alvissareira como essa, da terceira revelação. Então, precisa permanecer. Nós estamos permanecendo aqui. Agora, não é só permanecer, permanecer aproveitando a permanência, para não sairmos de mãos vazias, para que saiamos enriquecidos, para que saiamos assim numa situação superior àquela de quando nós tenhamos reencarnado. Então, é hora de nós realmente despertarmos pela orientação de Santo Agostinho, que nos diz que o objetivo dos espíritos, que eles tiveram ao ditar o livro dos espíritos, é eliminar a mínima dúvida que ainda possa restar em nós sobre a nossa imortalidade, sobre a existência e a imortalidade da alma. Então, se nós eliminarmos, conseguirmos na atual jornada, o nosso ponto de vista se desloca para a vida espiritual. Vamos viver na terra com os olhos fitos no céu. É óbvio que temos que valorizar a existência material, temos que extrair todo o aprendizado que é factível, possível, mas não se enraizar, senão se nós nos apegarmos a ela. Estarmos livres, soltos, e aí quando chegar a nossa hora, estaremos aqui não lamentando a partida daqueles que vão à nossa frente, mas estaremos também aguardando. E o que nós nos baseamos disso? Para finalizar os nossos comentários, vamos observar algo muito simples. Nós estamos aqui vivendo. Quem é que pensa toda hora assim? É uma fatalidade, como se diz. Nasceu, vai morrer. Aí diz em relação ao ser humano. Mas não está descartando que é aquela coisa importante que habita o corpo, que é a alma imortal. E dizendo assim, olha, não tem como todos que nascem, morrem, no jargão popular. Não nesse jargão popular, mas nós temos o quê? Uma preocupação? Bem, eu vou morrer. Quando é que eu vou morrer? É hoje? É amanhã? Semana que vem? Mês que vem? Nós vivemos esta vida de uma forma intuitiva, como se não fôssemos morrer. É natural que isso seja no ser humano. Quando a criatura está preocupada com essa morte que se aproxima, ela já está desequilibrada, está perturbada. Não é natural um ser humano. Nós não vivemos preocupados com essa morte, que nós vamos morrer. É como se nós fôssemos viver eternamente, continuamente, aqui na Terra. Ora, isso é uma conquista espiritual. É uma conquista espiritual. Por quê? Porque a intuição da nossa imortalidade existe em nós. E nós somos imortais.
O que não é imortal é o corpo físico. Ah, então nós não estamos preocupados. Agora começamos a preocupar quando? Pela longevidade, né? O corpo começa a ficar realmente depauperado, cansado. O instrumento está na hora realmente de descartar. Então, é um passo pequeno que falta para nós. É uma falta pequena. Para que essa intuição que existe sobre a nossa imortalidade se transforme numa convicção. Ah, esse é o trabalho que temos que fazer na tua jornada. Veja como é interessante. Todas as criaturas têm a intuição da sua imortalidade. E vive aqui como se não fosse deixar o plano terreno. Ação bacana, acumulando, não é? E para finalizar, lembrando aquele grande fazendeiro, nas palavras de Jesus. Ele era poderoso, rico e uma super safra. Então ele mandou destruir todos os silos e mandou construir novos e maiores. E aí toda aquela safra foi bem armazenada nos silos abarrotados. E aí, então, quando chegou ao anoitecer, ele diz assim: Ai, minha alma, durma tranquila. Raciocinando com toda aquela riqueza dos silos repletos da colheita. Aí Jesus conclui: Tolo, esta noite mesmo virão buscar tua alma. Então, e ele enfatiza isso. Chama, a partir de Jesus, ele dá demonstração da mortalidade. Convida para milhares de tesouros. Agora é o momento de isso transformar numa realidade para nós. A dor da separação é uma realidade. Nós amamos nossos entes queridos, compreendemos isso, nossos amigos, nossos parentes. Porém, a mensagem alvissareira é a esperança, que daqui a pouco nós estamos juntos, devido à nossa própria imortalidade. Então, que possamos transitar com saudade, sim, sem desespero, sem desequilíbrio, porque todo esse exagero acaba prejudicando o nosso ente querido. Estar retorno ao plano espiritual precisa do nosso apoio, das nossas preces, nosso sentimento equilibrado, na fase inicial da transição dele. Então vamos orar sim. Vamos derramar algumas lágrimas de saudade, mas não de desespero, de dor, de aflição. E daqui a pouco nós estaremos deixando também esse mar de lágrima, como diz, com essa dificuldade e problema, e nos reencontraremos novamente. Assim, com essa mensagem alvissareira, com essa mensagem realmente abençoada da doutrina espírita, que possamos lembrar, estamos aqui no raiar de mais um 2 de novembro, Dia dos Finados. Finados, dos mortos, mas na realidade à luz da doutrina espírita, da doutrina cristã de Jesus, eles estão mais vivos do que nós. Estão libertos da prisão do corpo físico. Então, que nós lembremos com saudade, que isso é gratificante, que façamos a oração, eles vão agradecer, mas que seja com equilíbrio, né? Com tranquilidade. Pois é, meu pai, minha mãe, daqui a pouco estaremos juntos. Onde estiver aí, recebe meu carinho, minha manifestação. Então, isto não é uma fantasia, isto é uma realidade. E os Espíritos, a partir de Jesus, vêm demonstrando essa realidade para nós. Possamos nos beneficiar do Consolador prometido. Consolador prometido não é um espírito, é essa doutrina que vem através da orientação, da determinação de Jesus, desses espíritos basilares, também de graus elevados que vieram através das mãos do codificador trazer as orientações para nós. Que possamos dizer: Senhor Jesus, nós te amamos e agradecemos a sua atenção, sua dedicação, porque sabemos que estás no leme. Essa nau, planeta Terra, não está à deriva. Tu sabes para onde conduz. Tenha paciência e compaixão da nossa limitação, da nossa fraqueza, e nos buscamos o seu percurso, porque nos convidaste. Vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Então, no momento de dor, de aflição, é lógico que nós recorremos a ti, Senhor. Renove as nossas forças, renove as nossas energias, para que continuemos a nossa luta, porque também nos dissestes: quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Então, nos dê essas forças, Senhor,
para continuar carregando a nossa cruz até os dias derradeiros da necessária evolução, do necessário processo evolutivo. Que a sua paz, que nos acompanha a todo instante, e neste momento, esteja conosco, que possamos sentir-nos tranquilos com o envolvimento, dispostos a vencer a nossa luta. Muita paz em todos os corações e a nossa gratidão pela atenção que nos dedicaram até este momento. Muito obrigada, João, pelas reflexões de hoje, por suas palavras consoladoras e pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Nós agradecemos também a todos que estão até esse momento aqui nos assistindo e renovamos o nosso convite para que estejamos juntos na próxima segunda-feira, às 19 horas, onde abordaremos um tema do Livro dos Espíritos. Sendo assim, vamos para a nossa prece de encerramento e assim finalizamos o nosso encontro de hoje. Assim, vamos mais uma vez unir os nossos corações, levar os nossos pensamentos até Jesus, agradecendo pelos esclarecimentos que recebemos hoje, pelas reflexões que nos foram trazidas, agradecendo a esse Pai de amor que está sempre presente em nossas vidas, que temos a certeza de que somos espíritos imortais e que a morte dos entes queridos que vão na nossa frente é apenas um breve momento de separação e os reencontraremos, pois estamos unidos por laços de amor e fraternidade. Sendo assim, agradecemos pela oportunidade da nossa reencarnação e que possamos aproveitar esse breve período aqui na Terra para que possamos nos melhorarmos, para que possamos praticar o bem, para que sigamos os ensinamentos que o nosso Mestre Jesus deixou para todos nós. Pedimos assim, Senhor, que a sua paz recaia sobre todo o nosso planeta, sobre o nosso país, sobre a nossa cidade. E pedimos assim a permissão para assim darmos por encerrado o nosso encontro dessa noite. Graças a Deus. Muito obrigada, muita paz a todos. Jesus é o meu guia e ao longo do caminho sua mão carinhosa me ampara de mansinho. Jesus é o meu pastor, caminho sem temer, e a força de seu amor me fará reviver. Jesus, suave amigo, é a minha esperança, só Ele me faz crer em dias de bonança, e tendo ao meu lado seu vulto a me guiar, por certo hei de alcançar a minha redenção. Jesus, Jesus, contigo em doce comunhão